Estamos gravando, então, a nossa aula, na qual nós estamos entrando numa nova etapa, que é ver os livros históricos, propriamente dito, de Josué para frente. Nós já tivemos um tempo aqui de fazermos o retrospecto em relação aos 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. E eu vou compartilhar a tela, então, para a gente ter aquelas boas impressões iniciais e boas expectativas que o livro vai nos trazer, né? Faz um joinha para mim aí se está aparecendo o compartilhamento de tela. Ok, obrigado. Então, introdução aos livros históricos, né? O que nós temos como marcos históricos desde Josué, que a gente vai entrar hoje, até o livro de Esther? As ocupações... desculpa, essa palavra não deveria estar aqui, tá? As batalhas para a terra, para a conquista da terra prometida. Isso a gente vai ver em Josué. Ainda em Josué, nós vamos ver o assentamento de Israel na terra prometida, sua distribuição em Canaã. Nós vamos ver a transição dos juízes à monarquia. Isso no livro de Juízes, porque no final de Josué, Josué morre. E aí o povo será liderado não mais por uma grande figura, como era Moisés, depois como veio a ser Josué, mas o povo vai ficar sem um líder nacional em Juízes. Então Deus vai levantar um líder chamado Juiz na região em que tem uma ameaça. Então, se tem uma ameaça lá no sul com os filisteus, Deus vai levantar um juiz lá. Se tem uma ameaça no norte, Deus vai levantar um juiz no norte. Então, esses líderes, eles serão líderes regionais, eles até vão ter um reconhecimento nacional, e a história vai trazer eles como líder de Israel, mas eles eram muito mais ativos em determinadas regionalidades da terra, certo? E aí o povo vai pedir, nós queremos um rei, como os outros povos, né? E aí, então, Samuel, na verdade, eu falei que não tinha um grande líder nacional, né? Na verdade, essa figura ela está em declínio, mas nós ainda temos Samuel ali, que vai ser o auxiliar de Eli, e o pessoal vai correr para Samuel e pedir um rei, né? E aí, então, Samuel vai falar com eles seriamente sobre isso, eles vão insistir que querem um rei, e aí Deus vai conceder um rei. Só que em Juízes, nós vamos ter estes líderes fragmentados. E aí nós vamos ter uma certa unidade nacional com Samuel. Isso vai durar pouco tempo, porque os filhos de Samuel não vão conseguir dar conta desse cuidado da nação, e aí o povo vai entender que precisa de um rei. E aí nós vamos ver o registro desses reis em 1ª e 2ª Reis, em 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. E no final de Reis, e no final de Crônicas, que repete Reis, não é que repita, tá? Mas eu vou falar desse jeito agora. Quando a gente for estudar, a gente vai ver que não é bem uma repetição. Nós vamos ver que a monarquia cai porque a nação cai. E aí nós vamos chegar, então, em Esdras, em Neemias, que é uma volta para casa depois que o reino caiu e eles foram para o exílio e eles estão voltando. E em Esther nós vamos ver o que acontece com o povo que não voltou para Canaã, mas ficou lá na Pérsia. Certo? Então, assim, nós temos esses marcos históricos de Josué até Esther. E aí, eles podem ser divididos, estes livros, em teocráticos, monárquicos e livros da restauração. Por que Josué, Juízes e Ruth poderiam ser chamados de livros teocráticos? O que... né? A natureza louva ao Senhor, né? Então não tem problema de ter animaizinhos aqui. Por que será que a gente poderia considerar os livros de Josué, Juízes
e Ruth de teocráticos. Por quê? Acredito que Josué é líder, né? E cada juiz também é líder. Não é uma monarquia, não é um rei, né? É diretamente a ação do Espírito Santo, pega a sanção lá, juiz. O Espírito Santo sobre ele, necessariamente ele não era musculoso, e o pessoal deveria ficar admirado de que era um cara normal, de uma estatura e tal. Mas para que opera nele? Que força que é essa que ele tem? Hollywood mostra para nós que Sansão era musculoso, bonito, alto, tal. Mas na verdade pode ser que ele seria como uma pessoa normal, mas que as pessoas, que poder que é esse? É o Deus de Israel lá dele, que opera nele para fazer, né? Então, ali Josué, Juízes e Ruth em si, há uma questão de Deus ali diretamente com o líder, nesse sentido, né? A monarca eu vou deixar para depois. Obrigado, Keller. Então, nestes livros, nós não temos a figura de um rei humano, né? É Deus que lidera diretamente e cada detalhe da vida civil, da vida militar, da vida religiosa do povo. E aí, então, a partir de Samuel e em Reis e em Crônicas, nós vamos ter os livros monárquicos. Porque, olha só, estes livros teocráticos, eles giram em torno da liderança direta de Deus. Então, Deus chamou o cara, disse para fazer, o pessoal fez ou não fez. Esses outros livros teocráticos, eles vão girar em torno do que os reis fizeram. E como isso repercute no relacionamento com Deus. Os livros da restauração, Esdras, Neemias e Esther, são assim chamados porque vai haver uma reconstrução da identidade nacional com a volta do pessoal para Canaã, né, que já não se chama mais Canaã nesse período aí, né, mas ali para aquela terra que outrora fora considerada a terra prometida, e eles vão literalmente reconstruir o templo de Jerusalém, vão reconstruir a cidade e as cidades, vão reconstruir o muro de Jerusalém, vão reconstruir na verdade, eles vão consolidar uma religião criada lá no exílio que veio a ser conhecida como judaísmo, mas a gente chega lá. Então, só essa classificação assim em relação aos deuses. E aí nós chegamos em Josué, gente. E, sinceramente, só com isso que está acontecendo aqui na tela de vocês, por mim, eu chegaria nesse ponto, a gente falaria um pouco sobre isso e poderíamos encerrar a nossa aula de hoje, só pelo que tem na tela de vocês. Porque o nome desse livro é Josué, né? Que é Yehoshua, que significa Yahvé salva, né? Então é a junção dessas duas palavras. Yahvé, ou que pode ser traduzido diretamente para Deus, salva. Então, isso é um nome que Josué significa. E Josué, ele não tinha esse nome quando ele nasceu. Quando ele nasceu, a família dele deu para ele o nome de Oséias. Vamos lá para Números 13, 16, quem achar pode ler. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento no território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Então, gente, olha que coisa absolutamente divina aqui. O nome dele, qual é? Qual é o nome de nascimento dele? Em hebraico. Não pronuncie em hebraico, mas o significado. Porque Josué é uma transliteração, né, para o português. Mas, então, como é que em hebraico ele era chamado? Yahvé? Salvação. Então, pensa comigo. O nome dele é salvação. E aí Deus,
avisa Moisés que salvação será o sucessor dele. Então, Deus diz para Moisés que Moisés não vai poder entrar, mas que o salvação vai. Então já começa por aí a ser legal, né? Ó, tu não vai, mas a salvação vai. Agora, Moisés é um grande líder em que o povo não teve dificuldade de reconhecer como líder em alguns momentos, mas teve uma grande dificuldade em reconhecer como outros. Nós já vimos aqui, né, nas semanas passadas, as rebeliões que aconteceram em relação à liderança de Moisés. Mas Moisés sabe que vai ser muito difícil o pessoal ir dali para frente, porque pensa bem, foi difícil para eles sozinhos 40 anos no deserto. Eles só tinham que conviver com eles mesmos. 40 anos. Não era legal? Não era. Mas não tinham muitas ameaças. Depois de 40 anos, você aprende a viver, né, a tirar o melhor daquele lugar. Só que agora, você vai ter que entrar em guerra com povos. Você vai ter que batalhar. Você vai ter que construir cidades. Você vai ter que, enfim, vai aumentar em muito o nível de coisas que vão acontecer. E Moisés sabe que se o povo não confiar em Deus, não vai dar certo essa conquista. E que se o povo confiar em seres humanos, vai ser só ladeira abaixo. Então, Moisés muda o nome do salvação para Deus é a salvação. E com isso Moisés faz um favor para o povo e para o salvação. Você não acha? Porque imagina, nós temos uma crise, um problema, um desafio, chama o salvação. Mas o salvação é só um ser humano, né? Agora lá, chama o Deus é nossa salvação. Opa, já começa por aí. A gente sabe que a gente vai chamar aquela pessoa lá, mas a gente sabe, chamando aquela pessoa, nós estamos lembrando que quem salva não é aquela pessoa. Quem salva é Deus. Quem resolve é Deus. E isso é um presente para Josué, porque isso tira muito peso das costas de Josué. Então, Josué só precisa ser forte, ter bom ânimo e cuidar para observar as palavras daquele que salva. Porque não é ele que salva, é Deus que salva. Perceba que coisa maravilhosa, né? Quando a gente está lendo a Bíblia, imagina que você está decidindo ler toda a Bíblia. Você chega lá e você vê. Então, Oséias que Moisés mudou de nome para Josué. Parece uma coisinha boba assim, né? Mas essa mudança, a gente não tem como mensurar o impacto, a importância disso para o que vai acontecer naquele livro de Josué que a gente está lendo, né? E está estudando e toda a coisa ali para frente. Agora, não é só isso. Josué, em hebraico, é Yehoshua, que significa Deus é a salvação. E no grego, Yehoshua é Jesus, que é Jesus. Então, Josué e Jesus são a mesma palavra, o mesmo nome. Só que Josué é uma transliteração que vem do hebraico e Jesus é uma transliteração que vem do grego. Mas, se você juntar o grego e o hebraico, nós vamos ter o mesmo nome. Ou Josué, ou Jesus. Então, não tem como a gente não entender que as ações de Josué estão prefigurando as ações de Jesus. Ou seja, Josué recebeu toda a lei, toda a palavra de Deus, e agora ele tem que levar o povo a conquistar a terra prometida. Jesus, ele diz o seguinte:
se as minhas palavras permanecerem em vocês, ou seja, não é o que Josué faz, ele pega a palavra de Deus e diz, ó, com essa palavra, se a gente observar, a gente vai conquistar. E Jesus diz assim, se as minhas palavras estiverem em vocês, então Jesus com as suas palavras vai nos levar à conquista. E Jesus vai nos liderar nas batalhas. Jesus vai nos ajudar a desfrutar da terra. Então, é um total paralelo entre Josué e Jesus. Por isso que eu disse que, por mim, se fosse necessário parar aqui, eu já pararia, no simples fato do que o nome de Josué significa. Não é? Nessa escolha que, por sabedoria dada por Deus, Moisés faz. Vamos ver aquele quadro geral. Nós temos aqui algumas divisões dentro do livro de Josué. Tá? Do capítulo 1 ao 5, nós vamos ver uma preparação para a conquista. Tem que compartilhar a tela, Davi. Ah, tá. Faz sentido. Vamos lá. Do capítulo 1 ao 5, nós temos a preparação para a conquista. Vamos abrir lá em capítulo 1 e vamos fazer essa viagem aí, junto com Josué. Lembra da música? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Então, vem com Josué. Então, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo morreu, tal. Agora, então, leve o povo para atravessar com vocês. E aí, a partir do versículo 10, nós temos os preparativos para a conquista. E assim como lá em Números nós temos espias enviados para ver a terra, nós também vamos ter espias agora. Ali no capítulo 2, nós vemos que 2 espiões foram enviados por Josué para espiar a cidade de Jericó, que era uma cidade alta, uma cidade cercada por muros, uma cidade militarmente muito bem defendida. E aí, Josué, ele é um líder militar muito mais estratégico do que Moisés, porque Moisés era um líder geral. Mas Josué era aquele que já antes, sob a liderança de Moisés, ia à frente nas batalhas. Você deve lembrar de um episódio em que havia uma batalha e Moisés ficou com as mãos estendidas lá de cima em direção ao povo na batalha. E quem é que estava liderando a batalha lá embaixo? Era Josué. E é interessante que quando Moisés muda o nome dele de Oséias, que significa salvação, para Josué, que significa Deus salva, tanto é que quando Moisés baixa as mãos aqui, Josué começa a perder a batalha lá embaixo, porque ele não consegue salvar o povo por ele mesmo, né? Mas aqui no sinal da bênção de Deus é que o povo é salvo, né? Então cada vez faz mais sentido esse nome, essa mudança de nome de Oséias para Josué. Então Josué já é um líder militar. E ele já tinha ido a primeira vez espiar a terra. Então pensa comigo, 40 anos antes ele foi espiar. E o que ele faz agora? Que agora ele é o líder, ele manda espias. Porque ele sabe que espias que confiam em Deus se motivam e motivam o povo. Então ele vai escolher 2 espiões secretamente e vai enviar esses 2 para espiar a terra. E estes espias, eles estão completamente comprometidos com essa missão. Então, Josué manda esses espias vão lá, e esses espias vão ficar no lugar que menos chama atenção estrangeiro, né? Porque nestas cidades, assim, da antiguidade, qualquer estrangeiro que chega com a cara estranha, ele vai chamar muita atenção.
a menos que ele esteja em determinados lugares, como, por exemplo, um lugar de prostituição, e é para lá que eles vão para um lugar de prostituição, que é dirigido por Raabe. Lá eles não chamam tanta atenção, porque, enfim, todos os estrangeiros que chegam da viagem, não, todos não, né, mas não sabemos que isso era cultural, vão lá procurar casa de prostituição. E eles foram, então, para lá. E lá Raabe vai proteger eles. E Raabe vai dizer assim, olha, eu sei que vocês são um povo poderoso, que Deus é poderoso e tal, e vai ter uma destruição aqui. Por favor, não, que essa destruição não chegue em mim e na minha família. Então, os espias vão dizer o seguinte, olha, então tu nos ajudas, e nessa ajuda que tu está nos dando, depois que isso acontecer, quando isso acontecer, traz todos os teus familiares para dentro da tua casa e coloca fios escarlates na janela da tua casa. E aí, quando a gente vê isso, então, olha só isso acontecendo aqui no versículo 17 do capítulo 2. Os homens lhe disseram, versículo 12. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me o sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e da minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, segundo o Senhor, quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse, vão para aquela montanha, Daí olha só o 17. Os homens lhe disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. Se não tiver trazido para sua casa seu pai e sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável pela sua morte e nós seremos inocentes. Bom, olha que interessante, né? Essa mulher, Raabe, ela acredita no que Deus está fazendo. Ela acredita que é Deus que está trazendo o povo de Israel para ali. Ela acredita que tem a mão de Deus nisso, então ela confia em Deus. E essa Raabe aqui, ela vai fazer parte da genealogia de Cristo. Veja só que coisa, né? Nós temos vários fatores preponderantes aqui. Ela é uma estrangeira. 2, ela é uma prostituta. 3, ela mente, porque ela vai dizer que os espias não passaram por lá. Então, estrangeira, prostituta e mentiu. Então, nós temos aqui vários fatores complicadores. Mas tem um fator que é o confiar em Deus. E como diz a palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ela, então, fará parte da descendência do Messias. Que coisa maravilhosa. Bueno, e aqui nós temos mais uma prefiguração de Jesus. Onde é que vocês veem a prefiguração de Jesus aí nesse episódio? Às vezes, a pessoa vai para frente para tocar ali para abrir o microfone e alguma outra pessoa abre antes. Mas se você levantar a mão, eu vejo, eu digo, fulano, daí fica mais tranquilo, tá? Não. O sacrifício de Jesus no fio de escarlata? Exatamente. Olha só, como é que lá, na saída do Egito, os primogênitos foram salvos, tendo a marca do sangue nas portas. E, gente, olha só, eles saem do Egito com marca vermelha. E eles vão entrar na Terra Prometida com marca vermelha. Percebe? Então, a primeira grande marca que nós vamos ter aqui está lá na janela de uma prostituta. E assim como aquela marca do sangue do cordeiro da Páscoa protegeu as pessoas que estavam dentro daquela casa lá no Egito, aqui em Jericó, essa marca que representa o sangue do cordeiro vai proteger as pessoas que estiverem ali dentro daquela casa.
Então, é mais uma marca vermelha, é mais uma marca de sangue apontando para o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. E assim, gente, nessas horas me dá pena dos judeus ortodoxos. Imagina eles lerem a riqueza desse livro aqui e não conseguir apontar para lugar nenhum com isso. Já pensou? Para eles é só um fio vermelho na janela de Raabe. Né? Que triste isso. E nós sabemos o quanto isso está significando em termos de vida, não só para Raabe e sua família, mas a proteção daquela família. Com o sangue do cordeiro, vai trazer o cordeiro que vai derramar o sangue que protege a vida de todos. Muito maravilhoso. Bueno, isso acontece aqui no capítulo 2, então. E aí, deixa eu mostrar o mapa aqui para vocês, para a gente ter esse entendimento. Você lembra que eles estavam aqui no deserto, né, em Cades Barneia, e eles vão circular 38 anos no deserto, 40 anos no total aqui. Daí eles vêm aqui para as planícies de Moabe. Daqui do Monte Nebo, Abraão tem uma visão da terra prometida, e eles estão aqui, então, no início de Josué. E aqui eles se preparam. Dessa região aqui, mais ou menos, Josué, olha aqui, ó, no versículo... no capítulo 2, versículo 1. Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim, então aqui, mais ou menos nessa região, e envia espias para vir aqui para Jericó, que é onde está Raabe. E aí, então, os espias vão, certo? E aí, no capítulo... E daí os espias vão, trazem o feedback, né? Olha o feedback lindo aqui no versículo 24 do capítulo 2. E disseram a Josué, sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Qual é a diferença do relatório dos espias agora para o relatório de 40 anos antes? Muito bem, exatamente isso que está sendo pensado aí. Naqueles 40 anos anteriores, os espias ficaram com pavor do que eles viram. Agora, quem é que está com pavor? 40 anos antes, Israel estava com pavor dos povos. Agora os povos estão com pavor de Israel. Né? Que coisa tremenda. E aí, então, o povo, no capítulo 3, vai atravessar o Jordão. E essa travessia vai ser uma travessia muito linda, muito linda, muito linda. Vai ter toda uma preparação para isso. Olha só, Josué 3, 5. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E aí, olha o que os sacerdotes tinham que fazer. Pegar a arca e ir à frente do povo. E o Senhor disse a Josué no versículo 7, hoje começarei a exaltar você à vista de todo Israel para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carreguem a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio Jordão. Então Josué disse aos israelitas, venham ouvir as palavras do Senhor, seu Deus, assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hetitas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. Todos esses constituíam, né, digamos assim, a grande Canaã. Daí Josué diz para escolherem 12 pessoas, uma pessoa de cada tribo, e quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. E aí o povo desmontou o acampamento, que tinha cerca de 2 quilômetros, a gente já viu isso, né? Para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca foram adiante.
E aí não é que não tinha água, olha só a informação no capítulo, no versículo 15. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. E assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância perto de uma cidade chamada Adã. E assim o povo atravessou. Enquanto Israel passava até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. E aí pegaram 12 pedras do meio do Jordão e depois que todo mundo passou, fizeram um memorial com essas 12 pedras. Mas olha só, na saída do Egito, Deus fez um muro de água. Na entrada da Terra Prometida, o que Deus faz? Um muro de água. E olha que interessante, né? A Arca da Aliança, quando os sacerdotes botam o pezinho na água que estão carregando, esse muro vai acontecer lá longe e eles vão passar. Então, esse era um outro momento em que eu gostaria de estar lá para ver. Certo? Bom, só que eles ainda não estão prontos para entrar na Terra Prometida, porque eles precisam sinalizar a aliança. Qual é o símbolo da minha aliança e da sua aliança com Jesus Cristo? Que símbolo nós temos? Que marca nós temos? Eu e você hoje, na nova aliança. O sangue? É um dos elementos, mas qual é a nossa marca? A cruz? O Espírito Santo? É o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo em nós é a marca da nova aliança, tá? O sangue é o preço da nova aliança. A cruz é um altar, né, junto a Cristo, onde essa nova aliança acontece, mas é o selo do Espírito Santo. A marca da aliança, lá na antiga aliança, era a circuncisão, que era um corte no órgão sexual masculino, e então isso simbolizava essa aliança. Agora, não me pergunta por que Deus escolheu essa marca. Tem várias possibilidades, mas ainda assim, se eu fosse Moisés, eu teria pedido para Deus uma alternativa. Mas provavelmente Deus tem... Provavelmente não, com certeza Deus tem exatamente o porquê que tem que ser assim e tem que ser assim. Só que isso tinha um custo, né? Que essas marcas, elas eram feitas com facas de pedra. Então o povo tinha que afiar pedras, fazer esse corte, e aí você imagina, né, a susceptibilidade a cortes não tão bem feitos, a infecções, a inflamações, né? Então o povo levava vários dias para se recuperar desse momento, e isso acontece aqui no capítulo 5, tá? Porque o povo que saiu do Egito, com Moisés, foi circuncidado, mas o pessoal que foi nascendo no deserto não tinha sido circuncidado. Então, eles não poderiam entrar na terra da aliança sem a marca da aliança. Então, essa marca precisava ser feita, que é a circuncisão. Isso vai acontecer lá em Gilgal. E aí eles vão para a primeira grande batalha dentro da Terra Prometida, que é aqui em Jericó. E isso é uma coisa muito linda, porque como é que é o nome do líder? Salvação. Esse é o nome antigo. Deus é a salvação. Deus é a salvação. E para deixar isso bem claro, a maneira como Jericó será conquistada é com Deus salvando, Deus indo à frente. Então diz, façam voltas na cidade de Jericó e não façam mais nada até o momento em que eu disser, gritem, toquem as trombetas. E aí então, no final do capítulo 5,
e no início do capítulo 6, principalmente, nós vamos ver, ó, Jericó 6:1. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava. E aí, então, Deus vai encorajar Josué, vai dar instruções, vai dizer: marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes 7 ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do seu lugar onde estiver. E foi exatamente o que acontece. Agora, pensa que cena estranha, né? Imagina lá os militares em cima dos muros de Jericó, olhando, e daqui a pouco um dia eles dizem: lá vem Israel! E Israel está vindo em direção à cidade, está vindo em direção à cidade, está vindo em direção à cidade, dobra. E aí começa a fazer a volta. Sabe-se lá o que passa na cabeça daquele pessoal? Eles estão procurando um outro portão, eles estão procurando um ponto mais vulnerável do muro, e aí acompanhar centenas de milhares de pessoas dando a volta na tua cidade. E eles fazem isso um dia. Que loucura! Desistiram. Viram que os muros são muito altos. Imagina como é que eles avaliaram isso, né? Você está em Jericó, vê os poderosos israelitas chegando, eles dão a volta. E eu fico só pensando aqui na minha licença teológica, né? Como tem a licença poética, na minha licença teológica, o pessoal indo beber, fazer festa, desistiram, né? Viram que o muro é grande, não vai dar. Aí no outro dia aquele pessoal faz a volta, depois faz a volta, faz 6 voltas em Israel. E aí, gente, no 7º dia vai acontecer. As trombetas vão tocar. Olha aqui no versículo 12. Josué levantou-se na manhã seguinte, os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes levavam as trombetas em adiante, e o restante dos soldados seguia a arca. No 2º dia, rodearam a cidade também. No 7º dia, levantaram ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Então, num dia 1, rodeia. Dia 2, rodeia. Dia 3, rodeia. Dia 4, rodeia. Dia 5, rodeia. Dia 6, rodeia. Dia 7, rodeia, 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 rodeia. E aí, toca as trombetas. E quando toca as trombetas, o povo brada. E quando o povo brada, os muros caem. E quando os muros caem, o povo vai poder entrar e conquistar. Só que há uma instrução aqui. Inclusive, a vida de Raabe vai ser preservada aqui, certo? Mas só um pouquinho. Deixa eu ler uma coisa aqui. Olha aqui no versículo 17. A cidade, do 6, a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Bom, aí tem a conquista de Jericó, mas um certo homem chamado Acã, ele ignora essa instrução. Capítulo 7. Mas os israelitas foram infiéis em relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zimri, filho de Zerá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Vamos entender o que vai acontecer daqui para frente. Conquistaram Jericó de uma maneira lindíssima, não eram para se apossar das coisas. Acã se apossou de coisas que não deveriam. Mas olha só,
Josué, que já está acostumado com esse negócio de espia, ele vê que isso dá certo, ele manda espia até a cidade de Ai. E aí o pessoal vai lá e espia a região de Ai. Versículo 3 do relatório. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles serão poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Percebe o que acontece? Aquele momento fantástico de ver muros caindo, de conquistando Jericó, manda os espias agora para a próxima cidade, o pessoal diz, não, agora é fichinha. E aí o pessoal vai lá com poucas pessoas, né, 3 mil homens, atacam a cidade, só que eles vão sair correndo de lá, eles vão sair fugindo, porque Deus não está nesse ataque a favor de Israel. Porque, lembra que Josué tinha dito que se pegassem coisas de Jericó ia dar problema? Acã pegou e deu problema. E aí, então, vai ter ali todo um processo para descobrir quem é que foi, e vão descobrir que foi Acã. E aí vai ter drásticas consequências para Acã, certo? Ele vai ser apedrejado, e versículo 25 do capítulo 7. Por que você nos causou essa desgraça, Acã? Hoje o Senhor lhe causará essa desgraça. E todo Israel apedrejou, e apedrejou os seus, e queimou tudo que era deles no fogo. E tarará, tarará. Então, deu problema na cidade que em português se chama Ai. E é engraçado, né? Eles foram lá e Ai. Só que agora, eles não vão mais arriscar não se mobilizar, certo? Mas Deus vai dizer para Josué, não tenha medo, não desanime, capítulo 8. Só que Deus diz o seguinte, leve todo o exército. E agora eles vão para todo o exército e vão conquistar Ai. Eu vou compartilhar a tela toda aqui de novo para mostrar o seguinte. Olha a estratégia de Josué. Eles vêm, conquistam Jericó, conquistam Ai, conquistam o centro. Percebe que Canaã é isso aqui, ó. E Josué, um excelente líder militar orientado por Deus, ele vai obter domínio aqui no centro. E por que isso é importante? Porque se ele começa pelo norte, o pessoal do centro e do sul vem ajudar o norte. Se ele começa pelo sul, o pessoal do centro e do norte vem ajudar o sul. Mas ele vem e desmobiliza o meio. Desmobilizando o meio, ele separou norte e sul. Tendo separado norte e sul, ele foi depois, então, para conquistar o sul, e depois eles foram e conquistaram o norte. Daí agora eu quero mostrar para vocês como é que foi feita a divisão. Olha só, aqui, as tribos de Israel. Aqui embaixo nós temos Judá. E de forma engraçada, nós temos Simeão dentro do território de Judá. Nós temos aqui Benjamim, onde vai ficar Jerusalém. Nós temos Dan, Efraim, Manassés, olha o tamanhão aqui de Manassés, né? Issacar, Zebulon, Aser, Naphtali, Gade e Ruben. Olha que interessante. Havia toda uma perspectiva inicial de que o povo atravessaria o Jordão e tomaria conta desse lado do Rio Jordão. Mas, enquanto eles ainda estavam aqui, o pessoal da tribo de Ruben e o pessoal da tribo de Gade, eles disseram o seguinte, olha, a gente cria gado, e essa região aqui é muito boa para quem cria gado, então não obriga a gente a ir para o lado de lá, deixa a gente ficar aqui com os nossos rebanhos, fazer as fazendas, fazer as casas aqui. E aí, Moisés meio que vai xingar eles, vai dizer, vocês são loucos da cabeça? Que tá passando na cabeça de vocês, querem desafiar Deus, ficar por aqui no Beibom e deixar os irmãos de vocês se prejudicarem do lado de lá, tendo que lutar sozinho? Eles disseram, não é isso, Moisés. A gente vai e a gente vai lutar pelos nossos irmãos. Só vamos deixar nossas mulheres, nossos filhos e nossos gados aqui, mas todo homem que pode lutar vai. E aí, então, é combinado que
os homens da tribo de Ruben e da tribo de Gad vão ficar na linha de frente, eles vão ser o primeiro pelotão. Então é feito esse combinado. Então tá, beleza, se vocês forem à frente, forem o primeiro pelotão, lutarem só depois que os irmãos de vocês tiverem conquistado o território deles, só aí vocês voltam para a terra de vocês, que a gente, então, foi combinado assim, tá? Isso foi um acordo que foi feito, está registrado na Bíblia, e Manassés entrou nesse acordo, tanto é que então Manassés ficou tanto para o lado de cá do Jordão, quanto para o lado de lá do Jordão, certo? A tribo de Dan, perceba que ficou pequena, e aí, por conta disso, eles fizeram um movimento migratório vindo aqui para o norte, certo? Porque ficou pequeno para toda a extensão de Dan. Futuramente, conforme a gente vai estudar, houve uma divisão aqui, ó, daqui para baixo e daqui para cima. Daqui para baixo, Reino do Sul, daqui para cima, Reino do Norte. Aqui ficou conhecido como Israel, depois Samaria, e aqui como Judá, depois Judéia. Bom, galera, hoje eu vou encerrar um pouco mais cedo daqui a pouco, porque eu realmente estou ficando bem sem voz, e para a gente poder ter sustentabilidade aqui, né, então eu estou indo para esses pontos, assim, históricos e principais, mas eu não quero deixar de dizer nada que é importante, né, para a gente poder entender. Nós, então, podemos enxergar o livro de Josué em 3 regiões geográficas. Aqui deste lado do Rio Jordão, na preparação para entrar, do lado de lá do Jordão, onde vão ter as conquistas, né? E as 12 tribos se situando. Em Josué, nós vamos ter bastante batalhas acontecendo. Só que o que acontece? Em Josué, a terra está conquistada, mas os espaços não estão ocupados. Isso é importante. Porque Deus havia dito que o povo teria que conquistar tudo, e ocupar tudo, porque a parte que eles não ocupassem e deixassem povos lá, esses povos viriam a ser uma pedra de tropeço para Israel, como de fato foram. Então, digamos assim, Israel chegou lá, tomou conta e disse: isso aqui é nosso. Só que dentro disso aqui é nosso, vários povos ficaram lá, e várias batalhas aconteceram muito tardiamente, e algumas batalhas que deveriam acontecer nem chegaram a acontecer, certo? Então, se conquistou de forma geral, mas de forma específica ainda haviam locais que ficaram por ser conquistados. Gostaria que nós olhássemos para 2 versículos que eu considero muito importantes para a compreensão do todo. Eu vou pedir para a Tainá abrir, então, em Josué 1:8, e para a Lovane em Josué 11:23. Posso ler? Uhum. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Então, qual é o cuidado aqui? Meditar no livro da lei. Se isso não acontecer, qual será o problema? Vamos para o próximo texto. Assim Josué tomou toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. E a terra repousou da guerra.
O que tem em comum entre esses dois textos? Eu vou pedir para a Tainá ler de novo e para a Lovane ler de novo, tá? Mas eu gostaria que vocês tentassem observar aqui um ponto em comum desses dois textos. Vamos lá, Tainá. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Lovane. Assim, Josué tomou toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Qual seria um ponto muito importante de convergência entre essas duas passagens? Conforme a tudo que o Senhor tinha dito, A palavra de Deus. Então veja, a palavra de Deus, ela tem um espaço muito importante no livro de Josué. Tu leste o 1:8, né, Tainá? E a Lovane leu o 11:23. Sandra, vai para o 8:32 a 35. Karine, vai para o 24, 26 e 27. Vamos ficar com esses. Posso ler? Uhum. Ali na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com os seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Metade do povo estava em pé, defronte do monte Gerizim, e metade defronte do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Próximo. Josué 24, 26 e 27. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Próximo. Não tem próximo? Tá. O que nós podemos observar com esses textos? Que a palavra de Deus, ela tem um lugar muito importante, né? Tem outros textos que eu não compartilhei aqui, mas está no material, que ressaltam essa importância da palavra de Deus de Josué. Então, veja que não é à toa que é sob a liderança dele que o povo vai entrar na terra prometida. E toda essa conquista será obtida com todo esse zelo com a palavra de Deus, porque o povo já sabe que não observar a palavra de Deus dá errado. Então, antes, não é que Moisés não dissesse, mas o povo não tinha pagado ainda para ver, né? Aí, quando, em consequência, passaram aqueles 40 anos no deserto, agora eles sabem que precisam. Isso mostra que quando Moisés, lá em Deuteronômio, diz assim, gente, vamos lembrar, gente, vamos obedecer, lembra que deu errado? Então, a gente vê em Josué que o pessoal
encarou isso. Tanto é que em Josué, dentro dos livros históricos, é aquele livro no qual nós não vamos ver o povo fracassando. O único fracasso que nós vamos ter aqui é um fracasso de pessoa, que é Acã, e rapidamente o povo age. O povo não tolera, o povo vai para cima de Acã. Então, nós não temos o povo fracassando, porque está ali a palavra de Deus. Está lendo no monte, está lendo no monte, está lembrando, está falando. Josué está sendo fiel, o povo está crendo, e é nesse contexto de fé que a terra prometida é conquistada. Então, veja só, não é um contexto de perfeição, é um contexto de fé. É um contexto de fé. Então, nesse contexto de fé, a terra é conquistada. É importante nós olharmos aqui os principais eventos, assim, de uma forma bem panorâmica, né? O capítulo 1 e 2, nós vemos a mobilização para entrar. No capítulo 2, nós vemos Raabe, e no capítulo 6, né? No capítulo 2, ela ajudando, e no capítulo 6, o pessoal honrando a palavra de protegê-la. No capítulo 6, nós vemos a campanha no centro. No capítulo 7, o pecado de Acã, um capítulo inteiro dedicado a isso, né, para ver o quanto isso foi importante. No capítulo 7 e 8, a queda da cidade de Ai. No capítulo 9, um engano. Lembra que Deus disse, é para entrar, não faz acordo, conquista, porque eles foram maus, eles foram ímpios, e eu estou executando o juízo. Você deve lembrar da aula da semana passada, em que eu trouxe textos aqui, em que Deus está dizendo, eu não vou levar vocês porque vocês são bons, mas eu estou tirando de lá eles porque a maldade deles já chegou no limite. Então, quando vocês chegarem lá, tem que tirar eles de lá. Não faço acordo com ninguém. Acontece que o pessoal de uma região chamada Gibeon, os gibeonitas, eles estavam ali bem pertinho, eles seriam uma das próximas cidades a serem invadidas. E o que eles fizeram? Eles pegaram pães velhos, comida velha, pegaram roupa desgastada. Sabe essas calças que você vai lá comprar e compra calça rasgada, né? Eles fizeram isso, e você pensa que isso é moda, né? Eles fizeram isso, eles rasgaram as roupas, e eles se jogaram pó, e eles foram até Josué. E daí eles disseram o seguinte, a gente é de uma terra lá tão longe, né, far, far away, uma terra tão, tão distante, e aí a gente veio dizer assim, né, não incomoda a gente não incomoda vocês, a gente é lá de longe, vamos fazer um pacto? Fizeram um pacto. E aí, o que eles descobriram? Que Gibeon era ali do ladinho. E aí Josué precisou enfrentar uma revolta. Vamos lá no capítulo 9 de Josué. Então, o título que tem aqui na NVI do capítulo 9 é A Astúcia dos Gibeonitas, o acordo com Josué. E na Nova Almeida atualizada está a aliança dos Gibeonitas. Então, olha só a estratégia dos caras, né? Capítulo 3, versículo 3. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam que o Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a Ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de saco, gastos e vasilhas de couros velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães de suprimento deles eram secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele, os homens, viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco, e Josué cai nessa aí. E aí, gente, no versículo 16. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem. 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Berote, Kiriate e Jearim, mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. E é aqui que a gente vai ver uma coisa, gente, que inverte. Normalmente, a gente via lá Moisés fazendo tudo certinho e o povo errando. E agora a gente viu uma inversão de valores aqui. A comunidade de líderes é que foi, digamos assim, imprudente, certo?
Só que como foi a comunidade de líderes e Josué representava Deus, se o representante de Deus fez um acordo que não vai destruir Gibeon, o acordo precisa ser mantido. E aí no versículo 18 ainda, toda a comunidade, porém, queixou-se contra eles. E aí eles não vão destruir Gibeon, mas eles vão, então, dizer o seguinte, olha, então vocês vão ter que trabalhar para nós. E aí eles vão ser rachadores de lenha, carregadores de água, enfim. No capítulo 10, nós vemos, então, campanha militar no sul. No capítulo 11, campanha militar lá no norte. Nós vemos, lá no capítulo 14, o Caleb, que tinha sido um dos espias com Josué, lá ainda em Cades Barneia, ele diz o seguinte, olha, o que Moisés combinou comigo é que eu teria uma determinada parte aqui. E agora, então, eu já lutei, já batalhei, já estou com 85 anos, eu queria a minha parte. Só que é uma parte que ele ainda tinha que ir lá conquistar ainda. E aí, Josué, ok, vamos honrar esse combinado contigo, vai lá e conquista e é teu. Mas lembra, gente, que a gente viu que estava escrito lá em Deuteronômio que Moisés tinha 120 anos, seus olhos e seu vigor não enfraqueceu. Mas quando Moisés não pôde entrar, como é que Moisés se sentia, lembra? Tô cansado, já não tenho mais pique. Porque quando a missão está ativa, a energia para a missão está ativa. Mas quando a missão se desmobiliza, aquela energia, ela não é canalizada. Mas olha que coisa mais fofa, Caleb. Vamos lá para o capítulo 14. Versículo 6 em diante. E eu só enganei a mim mesmo quando eu pensei que a aula ia terminar antes. Vamos lá. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, lhe disse, você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Olha, percebe isso aqui. Ele está com 85 anos, só que ele ainda tem uma terra para conquistar, que é Hebrom. Então, percebe? Ele diz assim, eu estou com o mesmo pique que quando eu vi essa terra pela primeira vez. Eu ia pedir para dar um abraço nele, porque pensa assim, o velhinho com 85 anos lá, dizendo que está com todo o pique, que né? E ele, então, vai conquistar e tal. E aí, beleza, ele vai. Versículo 13, então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom é chamado de Kiriat-Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Anaquins, e a terra teve descanso da guerra, ou seja, uma terra de gigantes. O velhinho ia chegar lá e ia ter trabalho, como de fato teve, entendeu? Os maiores gigantes estavam lá. E ele disse assim, mas eu tô que é um guri, né? E aí, ele vai lá e conquista. E uma informação interessante, tá? Aqui está escrito o seguinte, né? Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb. Quando você lê na Bíblia até hoje, não significa até abril de 2021. Significa até o dia em que está sendo registrado por escrito, certo? Então, até aquele dia lá, cerca de 3 mil anos atrás, era assim. Já não é mais. Não que eu possa afirmar que não tem descendente de Caleb morando em Hebrom, se alguém for lá agora, pode ser que tenha. Mas eu quero dizer que quando na Bíblia está escrito estão lá até o dia de hoje, provavelmente não estão, mas não é que a Bíblia está mentindo, é que quando está sendo escrita é exatamente a verdade, é exatamente o que está lá. Seguindo a nossa viagem panorâmica, no capítulo 13 a 22, nós vamos ver a divisão da terra. Então, são quase 10 capítulos destinados a essa divisão, sobre quem vai ficar onde, como é que vai ser e tal.
No versículo 23, nós vamos ter a despedida de Josué. No capítulo 24, a renovação da aliança em Siquém. E no capítulo 24, ainda, a morte de Josué. Então, nós vimos de forma panorâmica o livro de Josué. Agora sim, me encaminhando para o final, mas antes, alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Foi legal ver o nome de Oséias, que é salvação, e que o nome de Josué, Deus é salvação. E o que você comentou é que quando Moisés ficava, né, quer dizer, isso quer dizer que não é a força de Josué na pessoa dele para vencer a batalha, mas é porque Deus estava abençoando. Aí lembrei do apóstolo Paulo, que ele diz assim: não eu, mas o Senhor em mim, né? E a mesma coisa é a gente, né? Se eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Então não sou eu, mas é o Senhor em mim. Então quando a gente enxerga isso na nossa vida, a gente fala, puxa vida, é o que o Antigo Testamento revelou, e acredito que Paulo também, o Espírito Santo mostrou isso, né, da bênção de Deus, que não é a força de Josué, mas é o Senhor nele, né, e acho que o Espírito Santo iluminou. Então, como é importante a gente enxergar não nós, mas o Senhor em nós. E a gente consegue perceber, né, quando a gente está na nossa carnalidade, no nosso braço forte. Mas a gente deve parar, analisar, se arrepender daquilo que talvez está na carne e pegar e falar, não, agora eu vou voltar para o Espírito, porque não sou eu, mas é o Senhor em mim. Amém. É uma bênção, né? Obrigado, Keller. Alguém mais quer compartilhar algo? Eu gostaria de compartilhar, não falou muito, não abordou muito sobre a batalha ali, onde o sol parou, mas o que me chama sempre muito a atenção nesse texto é o que Deus ele faz quando tu quer honrar uma aliança, né, e isso, todo esse milagre aconteceu, e tudo isso que a gente não consegue imaginar como que isso, né, sucedeu, mas foi por causa da aliança que Josué fez, mesmo tendo sido, né, enganado pelos gibeonitas, mas ele foi, como ele tinha dado a palavra dele, ele foi, ficou do lado dos gibeonitas e Deus honrou a aliança, né? Então, a aliança que Josué fez, Deus honrou, e muito mais a aliança que ele fez conosco, por meio de Jesus Cristo, né? Então, uma aliança é algo muito sério, e como é importante quando a gente tem consciência do que significa, de fato, uma aliança, né? E como a gente pode ter a certeza de que quando essa aliança ela é feita em Deus, nós temos Deus do nosso lado para manter essa aliança. Verdade, Sandra. Nessa nossa visão panorâmica, a gente não consegue entrar em cada um dos detalhes históricos, né? Mas, realmente, né, quando a gente enxerga essa perspectiva do que Deus está disposto a fazer para manter a aliança e cumprir as suas promessas, porque aqui Deus está mexendo, ele não está mexendo o seguinte, ele não está fazendo só, como ele já fez em outros momentos, fazer um barulho e o povo, então, vence a batalha pelo barulho que Deus fez. Nós temos esse registro aí. Ou então, Deus deu a força para Sansão, e Sansão teve aquela força lá e tal. Aqui Deus está mexendo no cosmos inteiro. Porque para o Sol parar, o pessoal daqui de baixo está olhando e o Sol está parado, né? Mas não é o Sol que está parado, o planeta está parado. Só que se o planeta está parado, as órbitas entram em colapso. Entende? Por exemplo, se a Terra parar, a Lua vai dar problema na Lua. E vai dar problema em todos os planetas do sistema solar, e o sistema solar vai interferir problematicamente na Via Láctea, a Via Láctea vai interferir. Então, para isso aqui acontecer aqui, Deus fez algo no universo inteiro. Pensa comigo, entende? Não é que o Sol parou, o Sol parou. Eu não consigo imaginar o que Deus fez, mas as galáxias pararam. Tudo parou. Porque se uma coisa para e as outras não param, dá tudo errado. Ô, Davi, deixa eu comentar só uma coisinha que foram ter que calcular quantos
anos lunares a NASA teve que calcular. Então, isso eu estou vendendo peixe do que me falaram, isso uns 20 anos atrás para mais. E aí, então, falou assim, nós temos que saber fazer o programa aqui na internet, acho que era início de computação, queremos saber quantos anos lunares existiram, né, o planeta Terra, alguma coisa assim que eles queriam fazer. E aí o pessoal dos Estados Unidos, NASA, falou assim, como eles são protestantes, vamos pegar um pastor, porque... Não, aí deu um problema de um dia parado, quase 24 horas, né? E o pessoal da mas como que pode? Um dia parou, tal, né? Que você está falando do universo inteiro, né? Um dia parou, está dando esse problema no computador, deve estar errado. Aí um dos cientistas falou assim, vamos chamar um pastor, então, ver qual é a passagem na Bíblia que parou esse um dia, porque o programa tem que rodar e tem que colocar essas 24 horas ali, perto das 24 horas, né? Que um dia tem 23 horas e 50 e poucos minutos lá, né? Então, aliás, era quase perto de 24 horas, aí eu falei assim, então nós temos que ver o que é. Aí um pastor chegou lá e falou assim, não, é o dia que Deus parou na batalha para o povo de Israel ganhar, né, Josué e tal. Aí eles falaram, tá, então vamos colocar essa informação no programa. Aí o programa rodou. Então, estou falando de uma coisa que comentaram, né, isso aí tem que ainda verificar se é verdade, né. Mas é interessante, porque fazendo os cálculos no computador dos anos lunares, chegou à conclusão que um dia estava faltando naquele programa. Perguntaram para um pastor e o pastor falou, não, foi uma batalha, que Deus parou o sol, né? Uma curiosidade, né? Sim. Eu conheço essa informação com umas nuances um pouco diferentes, né, mas não que perguntaram para um pastor, né, mas que teólogos, cientistas cientistas que também são teólogos, né, buscaram essas diferenciações e fazendo todas as somas que existe, por exemplo, porque tem lá também a sombra retrocedendo para provar a cura do rei Ezequias, né, e todo vai somando essas coisas aí, vai fechando certinho. Michele. Então, a palavra aqui, que eu vou colocar no índice geral, no lado aqui de Josué, eu vou arriscar daí da sua visão, tá? A gente poderia colocar fé, obediência. Qual palavra tu colocaria aqui no meu índice geral? Eu colocaria a conquista, porque é em Josué que a terra prometida será conquistada, né? E por que essa conquista é obtida? Porque Yahvé é a salvação, né? Então, Jeová salva, que é o nome Jesus, que é o que o nome Jesus significa. Então, nós temos Jesus, o grande conquistador, né? Mas Josué é um grande livro da conquista. Galerinha do meu coração, você lembra que Moisés falava com Deus face a face, né? E a gente tem outros textos bíblicos que nos mostram que se olhar para Deus dá problema, né? A pessoa morre. E também nós temos outros ensinamentos que Deus é espírito, portanto, ele não pode ser visto com os olhos da carne. Então, nós temos o grande ensinamento teológico de que se trata de Deus Filho, nessa relação com Moisés. Só que em Josué fica absurdamente mais claro que é Jesus. Porque se eu perguntar assim, Jesus falou com Jesus, Deus Filho, falou com Josué? Não falou, porque Jesus veio bem depois. Mas eu posso afirmar para vocês que Deus Filho falou com Josué. Jesus, tá? Quando Jesus aparece no Antigo Testamento, né, ele não tem o nome Jesus. Ele vai ganhar esse nome por orientação do anjo a Maria. Né, ele porás o nome Jesus. Então, ele é conhecido como o Messias, como o Cristo. Né? E, então, se fala sobre aparições pré-encarnadas de Cristo. Tá? Mas, tá, antes disso, deixa eu só... Abre lá em Hebreus 4, 6.
Olha só. 4, 6 em diante. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naqueles descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas boas novas, de novo determina certo dia hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Ora, Josué lhes tinha dado descanso. Desculpa, ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. Por que a gente pode falar ou considerar, de certa maneira, que o povo, de alguma forma, entrou no descanso em Canaã? Ó, o povo está 40 anos no deserto, né? E aí, então, eles vão entrar na Terra Prometida, vão conquistar a Terra Prometida, e um dos textos que nós lemos hoje disse que e a terra descansou das guerras. Aí pronto, agora tem o descanso. E aí foi né, já havia sido estabelecido por Deus o sábado como com o significado do descanso. Só que o que o autor do Hebreus está dizendo é o seguinte: olha, se um dia da semana pudesse dar esse descanso, ou se o descanso aconteceu porque o povo chegou na Terra Prometida, não teria ainda uma expectativa de um descanso a chegar, que é o descanso verdadeiro. Todos nós descansamos verdadeiramente quando chegamos em Cristo. E o desfrutar desse descanso já começa agora, porque os fardos de Jesus são leves, mas eles serão desfrutados perpetuamente e plenamente quando estivermos na glória de Deus. Tá? Então, eu queria só fazer esse paralelo aqui, que o autor de Hebreus, ele diz assim, olha, o Josué levou o pessoal para a terra, mas não pensa que isso aí é o que há. Né? Tem algo mais, tem algo para acontecer. Aquilo lá está apontando para um descanso maior e verdadeiro, aquilo está apontando para uma terra melhor e verdadeira. Então, que coisa fantástica. E aí, meus queridos e queridas, como eu disse para vocês, Cristo, pré-encarnado, vai ter um momento lá com Josué. Vamos para o capítulo 5 de Josué. Davi, então, a Terra Prometida ali, ela tipifica a eternidade, né? Tipifica a eternidade, ela tipifica o céu, tipifica o descanso, né? Uhum. Então, então, por exemplo, assim, sair do Egito é sair do inferno, sair das trevas, né? Entrar na Terra Prometida é entrar na glória, é entrar no céu. E como é que a gente saiu do Egito? Com Moisés, que prefigurava Cristo libertador. E como é que a gente entra na Terra Prometida? Com aquele cujo nome passou a ser Jeová é a salvação, que é o nome de Jesus, né? Então, tudo aí é prefiguração, tudo é apontando, né? Não é uma... Pode falar. Não, eu ia dizer que achei muito legal. Eu acho muito legal essa... que eu já tinha falado isso, né? Sobre essa tipificação, essa história que sempre aponta, né? Jesus, aponta o sacrifício que a gente conhece do Novo Testamento. Então, eu cada vez fico mais apaixonada pelo Velho Testamento, porque agora eu começo a entender que ele tá, né? Falando das coisas vindouras, né? Ali depois. Então, eu acho muito legal. Eu acho bem lúdico, assim, algo que Deus fez bem... como se fosse para criança entender, né? Tipo, algo bem... Eu acho muito legal isso. Exatamente. Bem observado, Karine. Às vezes a gente usa a expressão, né? Quer que desenhe, porque Deus desenhou. Né? E parece até que era um método preferido de Jesus, porque a gente vê ele desenhando no chão naquele episódio, quando vão falar com ele, tá lá ele desenhando no chão, né? Porque Deus desenha melhor do que ninguém. E lá no Antigo Testamento ele está desenhando tudo que está por vir. Né? É algo realmente maravilhoso. Aqui em Josué capítulo 5, nós temos um momento assim extraordinário. Versículo 13. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu:
não sou nenhuma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. E aí no capítulo 6 nós vamos ver este comandante falando com Josué, versículo 2 do 6. Então o Senhor disse a Josué: olha, estou entregando nas mãos de vocês a cidade de Jericó, seus reis, seus valentes. Então vocês vão fazer o seguinte: vão levar a arca, vão circundar a cidade. Quando eu disser toca a trombeta será tocada, vocês vão gritar, os muros vão cair, vocês vão conquistar. Então, quando a gente lê a história aqui, a gente pensa, né? A gente lê, o Senhor falou, mas a gente tem aquela ideia, talvez, de Deus lá de cima dizendo: Josué. Não. Aqui tem alguém que é sui generis, que só ele é desse jeito. Quando eu li aqui no capítulo 15, essa pessoa dizendo: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo, você viajou para onde? Monte Sinai. Você viajou 40 anos atrás no Monte Sinai, né? Mais de 40 anos atrás no Monte Sinai. E quem é que falou com Moisés no Monte Sinai? O Senhor. Porque se é só um anjo, o anjo não santifica o lugar. Então aqui tem que ter presença de Deus. Esse que está falando não é um ser humano, não é um anjo. Ele diz: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Não é um arcanjo, não é um querubim, não é um serafim. É o próprio Senhor, porque quando ele abre a boca para falar no capítulo 6, está dito assim: então o Senhor disse a Josué. Então nós temos aqui o nosso Senhor Jesus, em uma aparição que a teologia chama de pré-encarnada, né? Aqui sendo reconhecido como o Senhor que é. E é muito interessante, porque às vezes as pessoas olham para a Bíblia e dizem que ela é um livro dos judeus, o Antigo Testamento, e um livro dos cristãos, né? Mas se ele fosse um livro dos judeus, você não acha que os judeus não iam deixar de fora a história de Acã? Você não acha que os judeus iam deixar de fora os 40 anos no deserto? Vocês não acham que os judeus iam deixar de fora a derrota para Ai? Não, você ia fazer só a fábula, né? E aqui você tem as coisas como elas são, do jeito que são. E por que eu estou dizendo isso? Porque se fosse uma criação humana, qual seria a resposta inventada para quando Josué pergunta: você é dos nossos ou é dos deles? Qual seria a resposta aí se fosse uma coisa inventada? Ah, eu sou de vocês, eu jogo no time de vocês. Não, o pessoal de lá é os maus e vocês são os bons, né? Vocês são minha galera aqui, ó. S2 forever. Não, porque Deus não é de ninguém. Todo mundo é de Deus, mas Deus não é de ninguém. Deus é dono de tudo, é dono de todos. Então, essa pergunta de Josué, que é ingênua, né? Mas ele ainda está se dando conta, porque daqui a pouco é que o Senhor vai dizer assim: ó, tu tá num lugar que é santo. Então, pode tirar a sandalinha aí, por favor. E eu vou dizer como é que a coisa vai funcionar. Não sou de vocês e não sou deles. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Vocês é que são meus. O anjo do Senhor, os anjos de Deus não aceitam adoração. E aí aquele anjo, quando Josué se reclina, né, então é uma característica do Senhor. Porque anjos de Deus, eles falam: não, eu sou conservo que nem você lá. Eles não podem receber adoração, né? Isso, e eles não querem, né? Então, eu gostaria de encerrar esse nosso tempo juntos hoje, olhando para esse aqui, que para mim é o melhor momento de Josué. E Josué está cheio de melhores momentos, mas esse aqui, para mim, é a cereja do bolo, entendeu? Tipo assim, com o próprio Senhor. Porque, veja bem, o nome de Josué era salvação. O nome dele foi mudado para o Senhor salva. E o Senhor que salva desce ali e vai dizer como é que a coisa vai funcionar, né? E vai dizer o seguinte: olha, não sou de vocês, mas vocês são meus, né? Então, por isso que nós não podemos tirar Jesus para a parça,
né? Então é o seguinte, ele é amigo, né? Ele disse, eu já não chamo vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque um servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu tenho revelado tudo a vocês. Mas o fato dele ser amigo não significa que ele deixou de ser o Deus que é, o Senhor dos exércitos, né? Então, que essa imagem, que essa mensagem poderosa do Senhor Jesus, que salva, do que conquista, do que luta, do que reina, do que faz as muralhas caírem, seja uma imagem viva em nossas mentes e que se expresse na nossa confiança, na nossa fé e nas nossas práticas. Amém? Tenham um restante de semana abençoado e abençoador. Quem estiver bem de saúde, nos vemos nesse domingo, celebrando ao Senhor presencialmente com todos os cuidados. Bênçãos. Boa noite. Boa noite. Graça e paz de Jesus.